Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, amigo melhor que amigo qualquer, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravos, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim, e servi-lo até o fim. Olá, boa noite, tudo bem? Como você está? Tudo bem, irmão Ricardo? Como é que está a esposa? Olha, um abração a você, a irmã Mara, a todos aqueles que estão sintonizados aqui no canal para assistir mais essa aula. A aula de hoje é maravilhosa, é um assunto gostoso que trata da fidelidade a Deus. Infelizmente, muita gente não gosta desse tipo de assunto porque envolve finanças, envolve dinheiro. Mas nós não estamos aqui para falar de dinheiro da nossa própria teoria humana. Nós estamos aqui para abrir a Bíblia e deixar que Deus fale a respeito do plano dele para cada um de nós. Eu desejo a você uma boa aula. Pegue aí a sua caneta, o seu caderno para fazer as suas anotações. Pegue a Bíblia para que nós possamos então avançar na nossa aula. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, muito obrigado porque o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de pararmos um pouco as nossas atividades para estarmos em comunhão com o Senhor. Neste momento que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, para que nós tenhamos entendimento ao tratarmos desse assunto maravilhoso que tem a ver qual é o plano financeiro que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. Você que me ouve, que Deus possa abençoar você. E nós vamos agora fazer essa aula maravilhosa
pegue a sua Bíblia. Eu vou aqui pedir só a você um pouquinho de paciência, porque eu vou colocar o nosso slide, como a gente faz todas as vezes, para que a nossa aula fique bem dinâmica. Muito bem, vamos aguardar aqui, vamos lançar a aula, para que nós tenhamos aqui uma aula maravilhosa para a honra e glória de Deus. Ok? O assunto de hoje é este aqui, tá? É o assunto que fala sobre o plano que Deus tem para cada um de nós. Muito bem. Como eu já disse, nós vamos aqui fazer a aula sobre o plano de Deus para nós, para que nós tenhamos uma vida financeira saudável, para que nós possamos administrar bem o nosso dinheiro, as nossas finanças e cuidarmos também da obra de Deus. Está bem? Pegue a sua Bíblia. Vamos lá. Tem uma pergunta que talvez intriga muita gente. É possível o homem roubar a Deus? É estranho, né? Porque a gente pensa, Deus é todo poderoso, mas será que o homem consegue roubar a Deus? Como é? Que história é essa? Como é que isso acontece? Tá? Mas você sabia que tem pessoas que roubam a Deus? Sim, tem pessoas que roubam a Deus. Depois você vai entender isso. Mas eu já vou te adiantar. Nós roubamos a Deus quando nós fazemos uma má administração da nossa vida. Por exemplo, o tempo. Quando nós não sabemos utilizar bem o nosso tempo, nós estamos fazendo uma má administração e o tempo pertence a Deus. Então é muito bom saber lidar com sabedoria com o tempo. Outra coisa, administrar o nosso corpo físico. Tem gente que diz assim, eu sou o dono do meu próprio nariz. Mas você sabia que você pertence a Deus? Deus deu para você o seu corpo, ele fez você para que você possa se cuidar bem, para a honra e glória dele. A Bíblia diz que o corpo é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. Portanto, é muito importante que nós saibamos cuidar do nosso corpo. E quando nós não fazemos isso da maneira adequada, se é que sabemos e não fazemos, nós estamos tratando mal aquilo que pertence a Deus. Então, veja bem, o nosso corpo pertence a Deus, o nosso tempo pertence a Deus, as nossas finanças pertencem a Deus, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, tudo pertence a Deus. Você quer outra coisa? Os bens que nós temos pertencem a Deus. Nós temos que saber administrar bem os nossos bens, porque se nós não soubermos, nós estaremos usurpando, roubando aquilo que Deus nos deu para que nós possamos administrar as coisas que Ele nos dá. Outra coisa, os nossos talentos, que são os nossos dons, aquilo que nós sabemos fazer. Deus também espera que nós saibamos agir com sabedoria, saibamos administrar, então, os dons que nós temos. A aula de hoje, na verdade, fala dessa maravilhosa coisa, ou dessas maravilhosas coisas que Deus deu de presente para nós, a nossa vida, para que nós pudéssemos usufruir muito bem dela. Tá? Então, vem a pergunta, quem é o dono de tudo? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 24 e o verso 1. Eu vou esperar que você ache Salmos, capítulo 24 e o verso 1. Veja bem, abra sua Bíblia, Salmos está aí no meio da Bíblia, todo mundo já sabe onde fica o livro de Salmos, capítulo 24 e o verso 1. Esse texto é maravilhoso porque ele é muito claro a respeito da grandeza de Deus sobre toda a terra. Já achou? Faça suas anotações. Abra aí devidamente, Salmos capítulo 24 e o verso 1. Diz assim o texto: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está vendo? A Bíblia diz que a terra pertence a Deus. E mais que isso, diz que o mundo pertence a Deus. E todos aqueles que habitam no mundo pertencem a Deus. Simples. Dá para nós entendermos que tudo que há no mundo pertence a Deus. Tudo que há aqui, Deus, ele fez as coisas naturais, como nós já estudamos na história da criação, ele criou o mundo em 6 dias, ele fez tudo. E hoje, para que nós mantenhamos a nossa dinâmica de vida, possamos reger a nossa vida, também está tudo sob o controle de Deus. Ele quem nos dá a vida, Ele quem nos dá a saúde,
é Ele quem nos dá as bênçãos, é Ele quem nos dá a casa, é Ele quem nos dá o emprego, é Ele quem nos dá o salário, é Ele quem nos dá a cama para nós dormirmos. A nossa família pertence a Ele, os nossos filhos pertencem a Ele, o nosso marido, a nossa esposa pertence a Deus, enfim, tudo pertence a Deus. O seu patrão pertence a Deus, o emprego que o seu patrão aí te oferece pertence a Deus. Tudo está sob o controle de Deus, porque se não fosse da vontade de Deus, se não fosse da vontade de Deus, não existiria o patrão, não existiria o emprego, não existiria o salário, não existiria a casa, não existiria o ônibus, não existiria o carro, não existiria nada. Tudo pertence a Deus. Então, nós chegamos à conclusão, segundo a Bíblia, que Deus, ele é o dono de tudo. Agora, uma perguntinha muito importante. E quando se trata das nossas finanças, a questão financeira da vida de cada um de nós, como que nós devemos, então, nos relacionar? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8 e o verso 17. Vamos lá? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 8 e o verso 17. Deuteronômio, capítulo 8 e o verso 17. Diz assim o texto, queridos. Deus já dá orientações a nós. Deuteronômio 8, 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas coisas. Em outras palavras, você sabe o que o verso está dizendo? A Bíblia está orientando, nunca diga que aquilo que você tem na vida é conquista sua. Mas deixa eu explicar aqui para você. No contexto humano, nós sabemos que nós somos aquilo que nós fazemos. Se nós somos pessoas dedicadas, esforçadas, sabemos fazer sábio uso daquilo que Deus nos dá, a vida e a saúde, é claro que nós trabalhamos e logo nós vemos o resultado do nosso trabalho, ok? Mas o que a Bíblia está falando é que nós nunca devemos ter em mente aquela ideia de dizer a seguinte, eu posso tudo, eu faço qualquer coisa. Não. Tudo está sob o controle de Deus. Imagine, você indo dormir. Se não fosse por Deus, você não iria levantar. Morreria lá durante a noite. Então, quando nós dormimos e pela manhã descobrimos que abrimos os nossos olhos e acordamos, é porque Deus cuida de nós. Ninguém acorda pela sua própria vontade. Alguns poderão dizer assim, mas é o mecanismo natural da vida que nos faz acordar. Sim, é um mecanismo, há uma lei que Deus deixou para que nós durmamos, tempos depois nós acordemos, ok? Mas diga para mim, você sabe me explicar por que o sono vem? Qual é a causa científica do sono? Os cientistas podem até explicar, porém, o sono só é possível porque Deus permite que o homem durma. E melhor que isso, Deus permite que o homem durma e acorde. Quer dizer, alguém pode dizer, mas essa é realmente uma função biológica. Concordo que sim, porém que está sob o controle de Deus. Vamos pensar melhor? Então veja bem, eu durmo. De repente, eu me dou conta que acordei. Ótimo. Mas e se eu acordar e perceber que as minhas pernas não esticam, não consigo sentir as minhas pernas para eu poder levantar? Então, meus amados, nós só levantamos porque é da permissão de Deus. Deus cuida de nós. Nós saímos de casa porque é da permissão de Deus. Olha, eu tenho salário porque eu tenho um trabalho. Perfeito, no contexto humano, sim, mas você tem um trabalho porque Deus providenciou esse trabalho para você. Deus providenciou alguém que tenha o trabalho para dar para você, que é o patrão. Portanto, aqui vai um recadinho para nós. Tem muita gente que não gosta do patrão. Querendo ou não, queridos, tudo está sob o controle de Deus. Então, a vida, o sistema que rege a vida humana, a dinâmica da vida, está tudo sob o controle de Deus. Então, não digas nunca, eu por mim mesmo consigo fazer qualquer coisa. Não, meu querido. Nós, seres humanos, devemos entender que sem Deus, nós não somos nada, quer reconheçamos ou não. Aliás, gosto de uma frase que diz mais ou menos o seguinte,
Não interessa se você acredita em Deus ou não, pouco importa, a verdade é que ele existe. Você crendo ou não nele, ele existe. E você vivendo a sua vida é porque está sob o controle de Deus, está sob a permissão divina, acreditando você ou não. Por mais que alguns achem, não, é um fator natural da vida, de certo modo eu concordo, que é um fator natural da vida, mas esse fator natural da vida é uma lei que Deus deixou, são leis que Deus deixou para reger a existência humana aqui no mundo, aqui na Terra. E é óbvio, no universo. Então nós devemos sempre reconhecer que tudo vem das mãos de Deus, querido. Tudo vem das mãos do nosso Criador. Agora, como o assunto aqui é finanças, eu disse para você que muita gente não gosta desse assunto, porque tem a ver com dinheiro. E aí? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o maior que tudo. Será que ele precisa de dinheiro? Será que ele precisa do nosso dinheiro? E então, esse dinheiro é dele ou é nosso? Como resolver essa questão? O que a Bíblia fala a respeito disso? Abramos a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 27, verso 30. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 27, verso 30. Nós já dissemos que tudo pertence a Deus. E o dinheiro também pertence a ele. Mas tem aqui uma dinâmica importante, maravilhosa, que Deus dá quando o assunto é finanças. Quando o assunto é o dinheiro que você e eu, o dinheiro que nós ganhamos. Leiamos Levítico, capítulo 27 e o verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Aqui está uma das regras que Deus diz. Tudo aquilo que o campo produz, tudo aquilo que o lavrador semeia e depois colhe, pertence a quem? Pertence a Deus. E Deus diz, as dízimas do campo são minhas, elas pertencem ao Senhor, santas são ao Senhor. Observe aqui a orientação bíblica. Quando Deus nos dá as bênçãos, ele diz assim, tudo é meu. Mas já que nós entramos no assunto, e aqui há a expressão dízimas, escrita aqui no verso 30, eu vou esclarecer a você uma coisa. Quando o assunto é dízimos, algumas pessoas se incomodam e perguntam, está escrito na Bíblia que dízimo é 10%? De maneira explícita, amados, uma expressão escrita. E você, quando ganhar o seu dinheiro, deve devolver 10% que é o dízimo ao Senhor? Isso não está escrito na Bíblia. Você não vai encontrar escrito na Bíblia a expressão 10% deve ser devolvido ao Senhor. E é isso que é o dízimo. Isso não está escrito. Porém, presta atenção, a expressão dízimo na Bíblia, dízimas, que diz aqui, significa, partindo da língua original, o Antigo Testamento, quando fala do hebraico e o Novo Testamento do grego, corresponde à 10ª parte de um todo. Logo, 10%. Imagine você com uma barra de chocolate em suas mãos e você pega essa barra de chocolate e a divide em 10 pedaços. Um desses pedacinhos, porque a barra foi dividida em 10 pedaços iguais, um desses pedacinhos corresponde à 10ª parte de toda a barra. Então, um desses pedacinhos é o dízimo. Deu para você entender? Vamos tentar entender de outro modo. Primeiro, fazendo aqui uma lida novamente, repassando novamente o texto, também todas as dízimas, olha, dízimas da terra, 10%, a 10ª parte daquilo que a terra produz, do fruto que a terra produz, dos grãos que a terra produz, Deus diz, ele ainda usa o texto, tanto dos cereais do campo quanto do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. É importante que você comece a entender uma coisa. Quando o assunto é a 10ª parte das bênçãos que Deus nos dá, quando o assunto é 10%, a própria Bíblia diz que não pertence ao homem, pertence a Deus. E você já sabe, o dízimo vem de uma expressão do grego que é deca,
significa a 10ª parte. Então, pertence a Deus. Então, veja bem, o dízimo da minha renda deve ser devolvido a Deus? Sim. Quanto? A 10ª parte, que é 10%. Então, vamos colocar aqui apenas uma pequena tabela. Só para que você entenda. Mas todo mundo aqui é inteligente, já entendeu. Quanto que é 10% de um todo? Então, se você tem R$2, 10% de R$2 são R$20. 10% de R$5 dá um total de 50 centavos. 10% de R$10 é igual a R$1. 10% de R$20 é igual a R$2. 10% de R$50, R$5. 10% de R$100 dá um total de R$10. Então, pense bem. E se você tem R$1.000, 10% de R$1.000 é igual a R$100. E assim sucessivamente. Deu para você entender? Você está vendo aqui no gráfico, este bolo aqui, uma fatia do bolo. Veja bem, 10% é o dízimo, pertence ao Senhor. 90% Deus deixa para você administrar. Olha que Deus maravilhoso. Quando nós olhamos para o plano bíblico, queridos, é interessante que nós estejamos atentos a uma simples questão. Deus nos dá orientação como nós devemos lidar com as nossas finanças. Deus nos dá orientações claras para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos bem-sucedidos quando o assunto é o financeiro. Então, preste bem atenção. Eu vou dar algumas outras orientações. Vou falar aqui alguma coisa a respeito do que envolve muito a questão do dízimo. Você já deve ter ouvido falar por aí muitas questões até religiosas, de alguns grupos religiosos, que eles pregam o dízimo de maneira equivocada. São pessoas que chegam ao ponto de eles não olham a questão da santidade do plano de Deus no dízimo. Eles olham somente os cifrões, o lado econômico, o lado financeiro. Então eles saem, pegam a Bíblia, deturpam o texto bíblico e saem dizendo que você tem que vender as suas coisas, colocar Deus à prova, entregar tudo que você tem à igreja, porque Deus vai te abençoar. Que é verdade que você tem que entregar tudo a Deus, é verdade. Mas daí você dizer que... daí você precisa explicar o que é entregar tudo a Deus, o que é pertencer a Deus. Nós já vimos biblicamente que tudo pertence a Deus. Você quer que eu te diga uma coisa? Se você ganha R$5.000 por mês, esses R$5.000 por mês, tudo é do Senhor, não são seu. Lembra-se? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, então tudo pertence a Deus, amigão. Só que Deus tem um plano maravilhoso, Ele é generoso. Regra número 1, Deus nunca pede a você aquilo que Ele não te deu antes. Quando Deus pede alguma coisa para você, é porque Ele já te deu algo antes. Lembra-se? Alguns dias nós estudamos sobre a lei de Deus. Quando que Deus deu a lei para o povo de Israel? Quando Deus tirou eles lá do Egito, quando eles eram escravos. Então Ele libertou Israel primeiro, tirando Israel do Egito, e quando Israel estava liberto do Egito, e Deus chegou dando a sua lei, prescrevendo os seus preceitos. Ele diz, agora que vocês são livres, vocês podem me servir obedecendo as minhas leis. Então, queridos, quando Deus nos dá orientações bíblicas, primeiro Ele nos dá condição de nós obedecermos a Ele. Ele nos dá condição de nós observarmos Ele, termos interesse nele, buscarmos a Ele, servirmos a Ele e amarmos a Ele. E a questão financeira é a mesma coisa. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus pedindo algo para você sem que Ele não tenha te dado antes. É importante que você tenha esse princípio na sua mente. Quando Deus pede alguma coisa para nós, os seus filhos, antes Ele já nos deu a bênção. Então, quando Deus pede para você o dízimo, é porque antes Ele já te deu o seu salário. Deus não chega para você e diz assim, ô José, Antônio, Maria, Ricardo, Mara, eu quero que vocês hoje me deem aí R$100.000 sem você, se você tem um serviço que você ganha R$1.000. Ele nunca vai fazer isso com você. E Ele pode até fazer.
pode até fazer. Se um dia Deus quiser que você devolva para ele 100 mil reais em dízimo, você sabe quanto é que ele vai te dar? 1 milhão de reais, amigão. Deu para você entender qual é a dinâmica de Deus financeira? Então, o dia que Deus quiser que você devolva 1.000 reais de dízimo, ele vai te dar um salário de 10 mil reais. O dia que Deus quiser que você devolva para ele 5 mil reais de dízimo, ele vai te dar um salário de 50 mil reais. E assim sucessivamente. Compreende você? Então, lembre-se, a questão do dízimo, Deus não precisa do nosso dinheiro. Primeiro que o dinheiro não é nosso, é dele e ele que nos deu. Então, o nosso salário é como se ele estivesse fazendo um adiantamento para nós durante a nossa vida, dizendo, filho, eu sei que você precisa viver bem, então eu vou te dar o salário. Agora, ele quer saber como que nós vamos gerenciar o dinheiro que ele nos deu, o salário que ele nos deu. Então, ele começa. Se você entende que eu sou o seu Deus e você é grato, você está feliz porque eu sou o seu Deus, você consegue entender que eu te amo e te encho de bênçãos? Como que você vai ser grato a mim? Então, dízimo, meu amado ouvinte, nada mais, nada menos é que um gesto de gratidão para com Deus. O problema é que nós, seres humanos, nós somos avarentos. E muitas vezes nós não abrimos mão quando o assunto é dinheiro. Nos apegamos tanto a essa coisa que gera e gira os negócios do mundo e nós nos esquecemos que Deus é quem provê tudo. Dinheiro por dinheiro pode pegar fogo e acabar tudo. E aí? Dinheiro por dinheiro, o ladrão pode vir e levar tudo. E aí? Até no banco você sabe que seu dinheiro não está seguro. Porque o dia que o governo disser assim, eu vou confiscar o dinheiro de todo mundo, ele confisca. Dá para você entender? Então, toda a nossa confiança deve estar nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Imagine que você ganha aí 10 mil reais por mês. Aí você diz assim, eu sou fiel a Deus, vou devolver 1.000 reais para Deus. Ok, que é o dízimo. Aí você fica com 9 mil reais. Dos 9 mil reais, Deus orienta, porque é bíblico também, que nós saibamos e aprendamos a ofertar a Deus. Uma coisa que eu quero que você entenda, numa outra aula eu vou explicar isso bem, é que a Bíblia fala de duas coisas quando é a questão financeira. Duas. Uma é o dízimo, que pertence ao Senhor, nós vamos ver. O dízimo pertence a Deus e é santo. E a oferta. A oferta. O dízimo pertence ao Senhor, é santo, e nós não devemos tocar nele. Já a oferta, Deus também, ele pede para nós a oferta. Só que a oferta, ele pede, ele diz assim, se você der a oferta, que você dê quanto você propuser no seu coração. E quando fizer, dê com alegria. Essa é a diferença. Eu quero, em estudos anteriores, exemplificar a questão da oferta, porque a questão da oferta e do dízimo também está ligado com a questão da justificação pela fé. Salvação, exatamente. Não esqueça disso, nós vamos fazer esse estudo futuramente. Portanto, é importante que aquele que serve a Deus seja fiel dizimista e seja também ofertante. Porque você vai aprender ainda nesse estudo para que serve o dízimo. Pastor, por que nós temos que dizimar? Bom, nós já vimos que a regra número 1 é uma forma de nós demonstrarmos gratidão a Deus pelo que Ele já fez por nós. E faz. A oferta, nós vamos chegar lá, que hoje nós estamos tratando de dízimo. Está bem? Então vamos avançar aqui, olha. Qual é a finalidade do dízimo? Vamos para a primeira carta de Coríntios. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, está ali no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí em seguida vem Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 13 até o verso 14. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Diz assim o texto: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? Do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam no evangelho. Você começou a ter aqui alguma noção que a própria Bíblia fala para que serve o dízimo.
Deixa eu voltar. Quando o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios sobre esta questão, ele estava fazendo uma referência aqui aos serviços que eram prestados no templo. Era uma figura em que os israelitas e quem conhecia a história dos judeus sabiam, porque dentro do povo judeu havia o templo de Jerusalém. Mas antes do templo, Deus havia pedido que havia orientado Moisés, desde que eles saíram do Egito, que Moisés construísse um tabernáculo. E esse tabernáculo era chamado de santuário. E qual era o serviço do santuário? O santuário, quem trabalhava no santuário? Várias pessoas, mas principalmente o sacerdote, a figura do sacerdote, o sumo sacerdote. E um dos ofícios do santuário qual era? Oferecer sacrifícios a Deus. Só que o sacrifício em si era oferta. E a oferta era o cordeiro. Então pense bem. Por isso que eu disse agora há pouco que tanto dízimo e ofertas, mas precisamente a oferta tem a ver com justificação pela fé. Quando o homem pecou, era necessário que o homem morresse. Mas o homem já era pecador, ele mesmo não tinha condição de se salvar. Por isso, Deus fez um plano para salvar o homem. Deus se fez homem, porque se o homem pecou, quem deveria pagar o preço do pecado era o homem. Mas como o primeiro homem falhou, foi Adão, então não havia como ele se justificar ele mesmo. Então ele precisava de quem? Alguém melhor que ele, superior a ele, maior que ele. E esse alguém quem era? Quem é? É Jesus, é Deus. Então Deus se fez carne, habitou entre nós para vir morrer pelo homem, para vir de certa forma, da forma como nós somos orientados, já que o pecado entrou no mundo, um homem precisava pagar a penalidade do pecado. Esse homem foi Deus que se tornou carne. Esse homem foi Deus que veio aqui como Jesus Cristo e ele veio na forma humana para morrer por nós. Então ele é o sacrifício vivo. Mas antes que Jesus viesse, todo aquele que cresce em Jesus, vamos começar primeiramente com os descendentes de Abraão. Lembra-se que nós estudamos? Quem são os descendentes de Abraão? Literalmente falando, é o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel está aqui, esse Israel que a Bíblia fala, do Antigo Testamento, ok? São os filhos de Abraão. Então, esse povo foi orientado o quê? Mas antes de Israel, quando Adão pecou, Deus já tinha orientado Adão e Eva. Quando vocês quiserem me adorar, prestar um culto direto de adoração e pedir perdão dos vossos pecados, vocês devem matar um cordeirinho e oferecer para mim em sacrifício. Então, aquele cordeiro significava quem? Apontava para quem? Para Jesus Cristo, que um dia viria como homem morrer por nós. Então, por que a matança de cordeiros? Por que o sacrifício com cordeiro? Porque todo aquele que cresce em Jesus, lembre-se, antes de Jesus vir a este mundo, houve muita gente que acreditou que Jesus era o Salvador do mundo, só que Jesus ainda não tinha vindo. Então, essas pessoas que acreditavam, ele tinha que expressar na vida dele, ele tinha que verbalizar, tornar concreta a fé dele. E como é que ele tornava concreta a fé? Como é que ele verbalizava isso? Como é que ele tornava isso real? Era uma fé viva. Como é que era? Ele pegava um cordeirinho, imolava, isto é, matava, e o sangue do cordeiro, ele oferecia a carne do cordeiro em cima do altar que ele havia construído, os sacrifícios. Percebe? Então essa era a oferta que ele levava lá no santuário. Lembra do santuário que Deus havia pedido que Moisés construísse? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. O maior desejo de Deus é habitar conosco, é se relacionar conosco, e ele quer que nós mantenhamos comunhão direta com ele. E antes de Jesus vir, a maneira clara, direta do homem manter comunhão com Deus, verbalizar isso, era através do sacrifício. Então, todo pecador, desde Adão até o sacrifício de Jesus Cristo, que quisesse pedir perdão dos seus pecados, formalizar e mostrar viva a sua adoração para com Deus, ele fazia a cerimônia do sacrifício, que era oferecer o cordeiro em sacrifício. Porque o cordeiro apontava para Jesus, simbolizava a Cristo Jesus. E o que era o cordeiro? A oferta do pecador. Então lembre-se, aí você pensa, o cordeirinho,
que era o cordeirinho? Cordeirinho, em outras palavras, era dinheiro. Por quê? Não tinha que alimentar o cordeiro? Então, para alimentar o cordeiro, alimentava-se com o quê? Com grãos, que era plantar. Então, exigia trabalho. Veja bem, para criar o cordeiro, cuidar do cordeiro, exigia trabalho. E trabalho envolvia o quê? Dinheiro. Logo, o cordeiro que o pecador levava até o santuário para se oferecer sacrifício era dinheiro. Só que não era o quê? Dinheiro em espécie. O dinheiro era o cordeirinho. Dá para você entender que o cordeiro era a oferta? Então, o pecador levava. E tem mais. Eu estou repassando aqui meio rápido. Deus fala que essa oferta, que era o cordeiro, deveria ser oferta sem defeito. Deveria ser uma oferta sem mancha. Não deveria ser manca. E outra coisa, de preferência, que a oferta fosse do primogênito. Então, a primícia era do Senhor. Primeiro Deus. Por isso que nós lemos no texto agora há pouco que das primícias do campo, primeiro pertence a Deus. Deveria ser lembrado Deus e tirado o que era de Deus. Essa é a filosofia, é a teoria, a essência da oferta na Bíblia. Hoje ninguém leva mais cordeirinhos para a igreja, porque Deus nos dá um salário. E outra coisa, Jesus Cristo já veio morrer por nós. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, quando eu disse que a oferta tem a ver com justificação pela fé, é porque quem oferecia o cordeiro antes de Jesus Cristo vir ao mundo para morrer por nós pecadores, quando ele fazia este gesto é porque ele cria. E crer é o quê? Crer é fé. Ele cria o pecador antes de Jesus nascer. Ele tinha fé que um dia Jesus viria morrer por ele. Então ele era justificado o quê? Pela fé. E hoje? Hoje nós estamos numa condição diferente, porque nós estamos depois de Jesus. Jesus já veio morrer. Só que você, a gente não estava há 2000 anos atrás lá no Calvário, quando Jesus abriu os braços e morreu por mim e por você. Quando ele derramou sangue por nós. Então nós acreditamos por quê? Pela fé. Nós não estávamos lá. Nós não sabemos qual era a cor de Jesus, né? A altura de Jesus, quanto Jesus pesava. Nós não temos ideia. Às vezes, mentalizamos como que seria Jesus Cristo. Então, alguém pode perguntar para você, você crê em Jesus? Eu creio. Você tem um espinho da coroa que foi posto na cabeça dele? Você não tem. Você tem uma lasquinha do manto dele? Você não tem. Você tem um preguinho da alpargata dele, das sandálias dele? Você não tem. Uma lasquinha do couro da sandália dele? Você não tem. Eu não tenho. Nós não temos. Você tem uma lasquinha da cruz que ele foi crucificado? Nós não temos. Então, como é que você acredita num Jesus, num homem que você nunca viu? Claro que nós temos evidências, nós temos a própria palavra de Deus para nós acreditarmos. E ainda assim alguém questiona, mas você vai crer num livro? Nós já estudamos sobre a Bíblia aqui. A verdade, o que eu quero chamar a sua atenção é que hoje nós servimos a Jesus, acreditamos em Jesus, pregamos em Jesus, professamos Jesus, o quê? Porque nós cremos, pela fé que nós temos em Jesus. Então, hoje, nós somos justificados também pela fé. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, querendo, para todos os efeitos, o homem que viveu antes de Jesus nascer e o homem que vive hoje, depois de Jesus, que é o nosso caso, ambos, não importa se foi no passado, no presente ou no futuro, todos são justificados pela fé. Naquele tempo, eles tinham que verbalizar, levando a oferta, que era o cordeiro. A oferta nós já ganhamos. Mas aí Deus quer trabalhar com o quê? Hoje, você tem fé em mim? Você acredita? Aí Deus diz assim, então seja fiel a mim. Então hoje na igreja, quando se comenta dos dízimos, das ofertas, Deus também leva em consideração a nossa fé. Porque as pessoas muitos que não são dizimistas, não são ofertantes, que são contra dízimo e oferta, o amor deles não está em Jesus. Eles podem até dizer, mas eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, mas na hora de provar eles não provam. Uma coisa simples. São pessoas avarentas, dão mais valor ao dinheiro do que em Jesus, no valor da salvação, na essência da fé, da salvação. Você percebe?
Então, meu querido amigo, meu querido ouvinte, preste atenção ao que diz 1 Coríntios 9, 13 e 14. O apóstolo São Paulo diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? É que naquele tempo, quando o pecador levava a oferta dele para o santuário, quem oferecia o sacrifício? Era o sacerdote. Ele pegava a oferta do cordeiro e ele entregava para o sacerdote. Pense bem, quem era o sacerdote? Pensando nos dias de hoje, é o pastor. Então, o adorador, veja bem, o pecador pegava o cordeirinho, ele era o adorador, e ele chegava na presença do sacerdote, entregava, e o sacerdote fazia o ato do sacrifício. E isso o pecador fazia, o adorador, porque ele acreditava que um dia Jesus viria. A filosofia hoje de levar dízimo na igreja e as ofertas é a mesma. Por quê? O Deus é o mesmo, Deus não muda. É claro que a salvação é de graça. Nós já fomos salvos por Jesus, até por isso ele já veio. Portanto, mas nós precisamos, queridos, demonstrar, primeiro, na nossa fé e nos nossos atos, que de fato nós acreditamos em Jesus e fazemos a vontade de Jesus, porque dízimo não é uma prescrição de homens, não é coisa da cabeça de homem. Dízimo é uma ideia da cabeça de Deus. Oferta é uma ideia da cabeça de Deus. Os planos são de Deus. E quando nós rejeitamos o plano de Deus, quando nós nos achamos na obrigação de nós mesmos dizermos, não vou fazer isso, nós estamos rejeitando Deus e o plano de Deus. Dá para você entender? Então, lembre-se, vou voltar novamente. Quando o apóstolo São Paulo disse, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados no próprio templo deles se alimentam? É porque quando o pecador levava o cordeiro para ser oferecido em sacrifício, uma parte do cordeiro ficava para alimentar o sacerdote e a outra era oferecida em sacrifício. Depois nós vamos estudar isso detalhadamente. E o apóstolo São Paulo continua, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Lembra-se? Paulo só estava lembrando. Vocês lembram-se que quem que servia o altar? Era o sacerdote que pegava o cordeiro e oferecia em sacrifício aonde? No altar. Então, quando ele pegava partes do cordeiro, que era para a comida dele e da família dele, para ele se alimentar, e a outra era oferecida. Então, em outras palavras, o sustento do sacerdote lá no santuário vinha da onde? Da oferta do cordeirinho que o adorador levava. E o dízimo tem essa mesma essência. Aí Paulo continua dizendo assim, o final do verso, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Você sabe o que esse verso aqui está falando? Está falando que muita gente que fala mal de pastor, que diz que pastor só vive aí correndo atrás do dinheiro dos outros, dos dízimos, essas pessoas, alguns falam porque lhes falta conhecimento. Eles não conhecem o que a Bíblia diz. Mas tem gente que sabe o que a Bíblia diz e ainda criticam os pastores. Eu sei que tem muito pastor charlatão, tem muito falso pastor, tem muito falso profeta. E hoje, infelizmente, muita gente se aproveita desse texto aqui para ficar abrindo igreja, ficar enganando as pessoas só porque eles querem dinheiro. Mas aí eles passam a pedir dinheiro de maneira desordenada, não como a Bíblia orienta. Eles pedem dinheiro assim, olha, venda tudo que você tem, traga para a igreja, coloque Deus à prova que Deus vai te abençoar. E você vai virar empresário, e você vai ter muitos empregados, e você vai ter muitos bens, etc, etc e tal. E não é isso que a Bíblia explica. Deus tem um plano para que nós o sirvamos, para que nós possamos demonstrar, verbalizar nossa obediência para com Ele, queridos. Dá para você entender? Então é muito claro quando Deus deixa nós, os seus filhos, o ser humano, os leitores da Bíblia, bem esclarecidos. Deus tem um plano financeiro para nós. Então, meu querido, nós temos aqui bem claros que o plano de Deus para nós é este. Vamos avançar um pouquinho? Então, a partir de hoje, você já está sabendo que o plano do dízimo é que quem vive do evangelho, pastores devem viver do dízimo. Agora, cada sistema é de um modo. A Igreja Adventista, por exemplo, tem um sistema que pastores da Igreja Adventista, eles não podem ter nenhuma outra profissão. Tem que exercer somente o ministério, só ser pastores.
não é da regra bíblica, embora a Bíblia também apresente, Paulo foi um pastor, diga-se de passagem, um dos maiores pastores que o mundo cristão já conheceu. E ele tinha um ofício paralelo, ele era construtor de tendas, segundo a Bíblia. Mas Paulo, ele viveu para o Evangelho. E ele mesmo afirma que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É diferente de alguns sistemas, que algumas pessoas fundam igreja, abrem igrejas com um espírito puramente financeiro, sem levar em consideração Cristo e a mensagem de Cristo Jesus. Vamos avançar. Então, segundo a Bíblia, o dízimo é para a manutenção e a pregação do Evangelho. Para isso é que Deus pede que você seja fiel, devolvendo dízimos e ofertas. Então, qual é o lugar que o dízimo deve ser entregue? Aonde o dízimo deve ser devolvido? Eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3 e o verso 10. Está antes do livro de Mateus. Malaquias, capítulo 3 e o verso 10. O que diz Malaquias 3, verso 10? Diz assim o texto. Deus falando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Em primeiro lugar, Deus diz, para onde o dízimo deve ir? À casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É a igreja. O dízimo deve... Lembra-se que o adorador, no Antigo Testamento, levava a oferta, que era o cordeirinho, para onde? Para o santuário. E onde é o santuário hoje? É a igreja. É lá que deve ser devolvido o dízimo. Segundo lugar, Deus diz assim, ele faz uma promessa. Ele promete nos abençoar. O que ele diz no final do verso 10? Eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Mas tanto é que ele diz assim, coloquem-me à prova. E eu vou provar para vocês que eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Entende você? Agora, existe aqui uma questão que tem gente que tenta barganhar com Deus. Tem gente que quer só ser dizimista para ver se cresce financeiramente. E essa é a motivação errada do dízimo. Quando nós devolvemos aquilo que pertence a Deus, o dízimo sagrado do Senhor, a primeira coisa que deve estar em nossa mente é adoração. Adoração a quem? A Deus. E adoração a Deus, verdadeira adoração, exige o quê? Fidelidade. Fidelidade. Então, quando o assunto é dízimos e ofertas, a primeira coisa que nós temos que pensar é: eu amo ao meu Deus, eu sou grato a tudo que Ele fez por mim. Logo, como forma de gratidão, eu vou ser fiel a Ele, devolvendo os dízimos e as ofertas. Sem estar preocupado se eu vou ser empresário, se eu vou ser bem-sucedido na vida ou não. Porque Ele já promete cuidar de mim. Aliás, diga-se de passagem, Deus já cuida de nós, mesmo antes de nós devolvermos os dízimos e ofertas, queridos. Lembra-se da chuva? A chuva é uma bênção. Quando ela vem sobre bons e maus. Então, todo e qualquer ser humano recebe as bênçãos de Deus todos os dias. O sol, o trabalho que temos, a vida, o ar que respiramos, a disposição física. Deus nos ama, Deus nos abençoa. Então, Ele já nos dá tudo antes. Agora, nós, seres humanos, é quem deturpamos as predições divinas, os ensinos divinos, e começamos a argumentar contra. Muitos argumentam contra. Por quê? Porque, infelizmente, o dinheiro, eu estou colocando infelizmente porque é o ouro do mundo. E as pessoas esquecem-se. Umas porque não sabem, outras sabem, mas preferem vender a sua alma ao dinheiro e aos prazeres mundanos dos homens do que a Deus. Colocam a sua confiança tudo no dinheiro do mundo. Como eu já disse, dinheiro do mundo, qualquer dia, pode queimar tudo e acabar. E aí? O ladrão pode vir e roubar, a traça pode correr tudo, e aí? Dá para você perceber? Então, nós temos que entender que por trás da essência do dízimo, a essência do dízimo, a filosofia do dízimo, é grandiosa, é maravilhosa, porque vem da onde? Vem de Deus, da mente de Deus. Então, como nós já vimos aqui, a casa do tesouro é o local onde se administra o dízimo.
Então, o dízimo não cabe quando eu pego meu salário, eu resolver o que eu vou fazer com o dízimo. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Dízimo não se paga. Muitos usam a expressão, vou pagar o dízimo. Não, dízimo não se paga. Dízimo se devolve, porque pertence a Deus. E antes de Deus antes de Deus nos pedir a devolução do dízimo, ele já nos deu a bênção. Já nos deu o salário. Então, queridos, é muito simples. Uma coisa que eu quero que você entenda aqui sobre a questão do dízimo, que o dízimo é santo ao Senhor, lembra-se da questão da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden? E nós já estudamos sobre isso, onde eu até menciono que a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era uma árvore maldita. E o que estava implícito ali? Quando Deus disse para Adão e Eva, não cheguem perto daquela árvore, nem toquem no seu fruto e nem comam, porque aquela árvore era de Deus, ela era santa a Deus. E aquilo que pertence a Deus, queridos, nós não devemos tocar. Se ele diz não toca, não toca, é santo. Deus esperava a obediência de Adão e Eva nessa questão. Eles não foram desobedientes. Foram desobedientes. E o pecado entrou. Em consequência disso, a morte e o sofrimento. E o dízimo é a mesma coisa. O dízimo é santo, pertence a Deus. E Deus diz assim, você não tem o direito de fazer com o dízimo o que você quer. É meu, me pertence. Então, amados, muito cuidado. Quando nós pensarmos na questão dízimos, pertence a Deus e não cabe a nós. Porque muitos são assim, olha, mas eu posso fazer do dízimo o que eu quero. Não, você não faz o dízimo que você quer. Ele pertence a Deus. Ah, mas eu vou devolver o dízimo, eu não sei. Talvez os homens não estejam sendo sinceros. Vão usar o dízimo para qualquer coisa. Vão desviar o dízimo do seu propósito. Esse é um problema de quem recebe o dízimo para com Deus. Eu, como adorador, você, como adorador, devemos ser fiéis a Deus devolvendo. O que vão fazer ou não depois com o dízimo já não compete a você, a mim, a nós. Porque aquele que mete mão do dízimo do Senhor, aquilo que é sagrado, para usar de qualquer maneira, para roubar, para ver qualquer coisa, a mão do Senhor vai pesar sobre ele. Seguramente, queridos. Seguramente. Então não cabe nós decidirmos, não vou devolver porque estão usando mal o dízimo. Alguns dizem assim, os meus dízimos. Querido, o dízimo nunca foi seu. O dízimo é de Deus. Então lembre-se, nós precisamos ir além, entendermos a grandeza do dízimo. O dízimo é uma predição divina. Deus orientando para que nós vivamos saudáveis, vivamos bem, vivamos felizes, sejamos abençoados. Dízimo, devolução do dízimo, é a expressão de Deus no nosso meio, de que nós estamos interagindo com Ele e Ele continuamente está cuidando de nós. Malaquias capítulo 3, verso 8. Aí mesmo, nós lemos o 10, agora vamos ler o verso 8. Olha o que está escrito. A pergunta que o profeta faz. Roubará o homem a Deus? Você pergunta, tem como roubar a Deus? Alguns acham que não, mas tem. Lembra-se que eu falei? A maneira como nós administramos nosso tempo, nossos talentos, nosso serviço, nosso corpo, nosso dinheiro. Também a pergunta, roubará o homem a Deus? E o Deus responde, todavia vocês me roubam. Deus diz, vocês me roubam. E as pessoas perguntam, em que nós te roubamos? E Deus diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão vendo, queridos? Quando nós não somos fiéis a Deus, nós estamos roubando a Deus. Quando a questão é dízimo e oferta, a questão financeira. Roubamos a Deus no tempo, quando nós não usamos bem o nosso tempo. Roubamos a Deus em todo e qualquer ponto da vida. Mas aqui o assunto hoje é a questão financeira. Então veja bem, quando Deus dá orientações financeiras a nós, é porque Ele quer que nós sejamos felizes. Deus quer o nosso bem. Ele não quer que nós soframos. E é muito importante que nós pensemos nisso, porque tem muita gente que rouba Deus. Tem gente que ganha um X, 10 mil, ele não devolve R$1.000 de dízimo. Eles devolvem R$500 só. Isso é roubar a Deus? Só para fazer bonito, fazer nome, para aparecer na lista dos dizimistas, para poder ter cargos na igreja, para poder ser bem visto e falado pelos outros.
Outro dia nós vamos estudar mais detalhadamente a questão das ofertas. As nossas ofertas devem ser proporcionais às nossas bênçãos. Lembra-se que eu falei? Oferta tem a ver com justificação pela fé. O cordeiro tinha que ser o melhor. E tem gente que oferece a pior oferta. Vou dar um exemplo. Se você ganha 10 mil reais por mês, e muitos enchem o peito e dizem assim, eu sou fiel no dízimo, devolvem 1.000 reais de dízimo. E ele acha que pronto, já cumpriu com a obrigação dele, não devolve 1 centavo de oferta. Ele está falhando. Pastor, mas Deus disse que eu devo devolver o quanto eu propor no meu coração, e se eu fizer, dê com alegria. Exatamente, se eu fizer, dê com alegria. Esse é o plano de Deus. O problema é que muitos não são fiéis a Deus. E tem gente que ganha 10 mil reais, devolve os 1.000 e leva 10 reais de oferta para a igreja, 100 reais. Desculpe a expressão, queridos, isso é ridículo. Isso é ridículo. A oferta deve ser proporcional à bênção. Até por isso a Igreja Adventista orienta que os ofertantes façam um plano de oferta. É fiel no dízimo? Parabéns, mas faça um plano de 5% de oferta, 10% de ofertas, cada um conhece de si, mas que sejam ofertas proporcionais, dadas com alegria para a honra e glória de Deus. Lembre-se, o cordeiro deveria ser sem defeito, deveria ser o melhor cordeiro. A oferta deve ser o melhor de nós. Nós devemos dar com alegria, queridos. Deu para você entender? Tá? Então vejamos aqui, olha. Deus orientando. E Deus é muito direto. Não é o pastor, não é a igreja que está dizendo que quem não devolve dízimo é ladrão. A própria Bíblia é quem faz esse relato. Dízimo. Então ele não deve ser o quê? Administrado conforme eu penso que acho que ele deve ser administrado. É conforme a prescrição divina. E Deus promete recompensar os fiéis. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios fica depois do livro de Salmos, capítulo 3, e os versos 9 e 10. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios 3, versos 9 e 10. Diz assim o texto: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Está vendo? As primícias. Você sabe o que é primícia? As primeiras coisas. Quando Salomão escreveu isso é porque ele conhecia a Bíblia. Lá desde o Antigo Testamento, Deus já tinha orientado o povo. As primícias do campo, dos grãos, dos frutos da terra. Primícia é primeiro, dos filhotes dos animais. Os primeiros devem ser entregues a Deus. Então, por que diz as primícias? É porque na mente do adorador, na mente do dizimista, do ofertante, deve estar primeiro Deus. Quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é Deus. É Ele que me deu a vida, é Ele que me deu emprego, é Ele que mandou esse patrão ter esse emprego para me dar, é Ele que me dá saúde, é Ele que me dá a casa para eu morar, é Ele que me dá o carro para eu andar. Mas eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nem bicicleta, mas Ele te dá saúde para você poder andar a pé e chegar no emprego, meu querido. Provérbios 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Resumindo, o que Deus promete? Bênçãos, amados. Bênçãos para os seus filhos. Que Deus abençoe você. Que você seja fiel a Deus. Que eu seja, que nós sejamos. E que a partir de hoje vivamos para a honra e glória de Deus. Porque Ele já cuida de nós. E Ele promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas àqueles que lhe são fiéis. Você acredita nisso? Acredita? Então levante a sua mão. Eu estou com a minha levantada. Você crê que o dízimo é santo e pertence ao Senhor? Amém. E você quer devolver a Deus como demonstração da sua lealdade, da sua gratidão para com Deus, devolvendo a Deus das bênçãos que Ele te dá, o dízimo e as ofertas? Que Deus abençoe você, meu querido amado, meu querido irmão. Feche os seus olhos. Eu vou pronunciar uma oração de bênção para mim, para você, para todos nós, para aqueles que me ouvem. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem nos amado. O Senhor demonstra a tua gratidão para conosco.
O Senhor demonstra, Pai, o teu amor, teu cuidado eterno. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Ajuda-nos, sermos gratos para com o Senhor, Pai, e que todos os dias nós possamos estar na tua presença, oferecendo ao Senhor o melhor de nós. Continua nos abençoando, Pai. Abençoe esse meu querido ouvinte, essa minha querida ouvinte. E que a partir de hoje nós possamos olhar para o Senhor com os olhos da fé e façamos a tua vontade na fidelidade das nossas finanças, honrando ao Senhor, ó Pai, com as bênçãos que o Senhor já nos dá, devolvendo os dízimos e as ofertas. Fica conosco, livra-nos de todo mal. Fica conosco hoje e sempre, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, meu amado. Muito bem. Vamos lá. Vamos à hora da verdade. Pensou que eu tinha esquecido? Não, não. O livro de Salmos afirma que Deus é dono de 10% da minha renda? Sim ou não? Responda aí. Pergunta número 2. O lugar que o livro de Malaquias indica para devolvermos o dízimo é a casa do tesouro? Sim ou não? Muito bem, vamos para a pergunta 3. Malaquias afirma que o homem rouba a Deus quando deixa de devolver o dízimo? Sim ou não? Cuidado, hein? Vamos lá. Em Provérbios 3:9, lemos que Deus irá abençoar os fiéis nos dízimos? Será que é isso mesmo que ele promete? Não esqueça. Pergunta número 5. Dízimo corresponde a 20% da renda? Cuidado com a pegadinha, mas essa você sabe, eu sei que você sabe. Muito bem, vamos às respostas. Hora da verdade. Vamos ver todos aqueles que responderam. A número 1, o livro de Salmos afirma que Deus é dono de 10% da minha renda? Sim ou não? Não, afirma que Deus é dono de tudo da nossa renda. Tudo pertence a Deus. Lembra-se? Pergunta número 2. O lugar que o livro de Malaquias indica para devolvermos o dízimo é a casa do tesouro? Sim. E qual é a casa do tesouro? É a igreja, é o local de adoração, é o santuário. Malaquias afirma que o homem rouba a Deus quando deixa de devolver o dízimo? Puxa vida, hein? Isso é pesado. Sim ou não? Sim. Quando deixa de devolver dízimo a Deus, o homem se torna o quê? Um ladrão. E as ofertas também, hein? Nós temos referências bíblicas sobre isso. Em Provérbios 3:9, lemos que Deus irá abençoar os fiéis nos dízimos? Será que diz lá que sim? Sim, Deus irá abençoar os fiéis nos dízimos. Aqueles que forem fiéis nos dízimos. Deus vai abençoar. E a pergunta número 5, dízimo corresponde a 20% da renda? Não, é 10%. Ok? É 10%. Outro dia nós vamos falar um assunto ainda em continuidade com esse, afirmando, queridos, que na verdade nós devemos dedicar a Deus, entregar para Deus, não somente 10%, mas tudo, 100% pertence a Deus. A gente vai falar sobre isso, não se assuste, por favor. Deus ama você, Deus me ama, Deus ama a todos nós. Meu querido amado, meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus abençoe. A gente se vê aí na nossa próxima aula. Até lá, que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchauzão. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição.
achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim.